Se o assunto é carreira, ou se o assunto é investimento, ou melhor, em qualquer assunto da vida, você provavelmente sabe que existem riscos. Agora, falando especificamente de carreira, tem muita gente que tem medo de assumir riscos na sua carreira. E o fato é que quando você se dispõe a correr um pouco mais de risco, você se expõe a potenciais maiores resultados. E para falar sobre esse assunto um pouco mais, de uma maneira mais abrangente, eu pedi para o Davi Bastos, que é o nosso mentor de carreira, gravar um recado importante para você. Então, se você quer entender um pouco mais sobre como assumir riscos de maneira controlada na tua carreira, fica aí com o recado do Davi e a gente vai se ver no próximo material. Fala, Thiago, e vamos para mais um vídeo aqui falar sobre carreira na T2 Educação. Meu nome é Davi Bastos, eu sou mentor de carreiras e hoje eu quero falar sobre uma palavrinha que chega a dar arrepio na espinha de muitos, que é risco. Assumir riscos na vida profissional muitas vezes pode fazer você ficar paralisado. O que é importante você entender é que muitas vezes assumir riscos é o caminho para você alçar maiores níveis profissionais, alcançar o salário, o cargo e o reconhecimento que você merece. Assumir riscos faz sim parte das suas atribuições dentro da empresa. Mas é claro que nós não estamos falando de qualquer tipo de risco aqui. Ao longo da sua trajetória profissional, você deve ser capaz de identificar riscos controláveis de forma a assumi-los e alçar maiores passos. E como eu sei que isso não é tarefa fácil, eu estou aqui para te ajudar com um método muito simples de reflexão e autoconhecimento, que quem sabe vai fazer você conseguir abrir algumas portas e aumentar aí a sua disposição para assumir alguns riscos que hoje estão travando você. O ser humano é, por natureza, avesso a riscos. E no mundo profissional não é diferente. Quanto menos turbulência, mais seguros ficamos com relação ao nosso futuro. Mas entenda que isso muitas vezes significa uma armadilha profissional. Você vai precisar sim tomar algumas decisões de forma a conseguir abrir algumas portas dentro do ambiente no qual você trabalha. No longo prazo, não assumir riscos pode levar sim você a estagnar na sua carreira. Isso é uma armadilha muito comum na qual muitos profissionais caem e ficam perdidos, não sabem o porquê ou o que estão errando. Nossa, por que a promoção nunca vem? Por que eu não consigo nunca um aumento de salário? Você vai sim ter que enfrentar algumas tomadas de risco ao longo da sua vida profissional. Eu quero te ensinar aqui um exercício chamado régua de mensuração de riscos, que vai ajudar você a ponderar os melhores e os piores cenários de um dilema que você está vivendo hoje. E esse exercício é muito simples. Ele é composto por 2 pares de 3 perguntas que vão ajudar vocês a identificar o pior cenário e o melhor cenário de uma situação. Primeiramente, vamos falar do melhor cenário. Você vai se fazer 3 perguntas toda vez que você se encontrar em um dilema e não souber qual decisão tomar. Com relação ao melhor cenário, você vai se fazer as seguintes perguntas. Se tudo der certo, qual é o melhor cenário? Como eu posso descrever as consequências desse melhor cenário? E o que eu possuo a meu favor de modo a alcançar esse cenário? É muito importante que você bote estas ideias no papel, ok? Agora, com relação ao pior cenário, a pior coisa que pode acontecer com relação a uma tomada de decisão que você venha a fazer na sua carreira. Primeiramente, você deve se perguntar, se tudo der errado, qual é o pior cenário que eu vou enfrentar? Por qual motivo este é o pior cenário? E o que eu possuo a meu favor de modo a evitar este cenário? Agora você vai fazer 2 tabelinhas, uma para o pior cenário e uma para o melhor cenário. A do melhor cenário se parece com essa aqui que você está vendo aqui embaixo. Na tabela de melhor cenário, nós temos o seguinte nesse exemplo aqui embaixo. O maior desejo, o melhor cenário dessa pessoa aqui é se tornar uma referência no meu novo nicho e ganhar muito dinheiro. Os motivos pelos quais este é o melhor cenário são os seguintes. Eu quero tocar as pessoas com o meu trabalho e me tornar uma referência. Eu quero poder dar uma excelente condição de estudo aos meus filhos. E eu quero poder viajar e comprar uma casa para a minha família. E as armas que essa pessoa possui de modo a concretizar este cenário são as seguintes. Eu sei ser persistente, eu tenho experiência no mercado de trabalho, já passei por diversos desafios e eu sei lidar bem com pessoas. Então entenda que quando você estiver num dilema, exercitar a régua de mensuração de riscos vai fazer com que você tenha clareza dos motivos pelos quais aquele é o melhor cenário que pode acontecer e o melhor. Isso vai dar clareza com relação a quais habilidades você possui para concretizar esse cenário. Agora, na tabela de pior cenário vai ficar parecida com essa aqui.
O pior cenário, o pior medo dessa mesma pessoa é o seguinte: fracassar na nova carreira. Nesse exemplo aqui, exemplo de uma transição de carreira, né? Imagine que a pessoa está querendo mudar de cenário profissional. Os motivos pelos quais este é o pior cenário são os seguintes: eu posso demorar para encontrar oportunidades, eu posso demorar para ganhar bem, como gostaria, como quem sabe no emprego anterior, e eu posso decepcionar a minha família. Agora, quais são as defesas, né? O que a pessoa possui a seu favor de modo a evitar este cenário? Primeiro, possuo um bom currículo profissional. Segundo, deixei boas impressões por onde passei. Eu não teria problema em me recolocar na antiga profissão, caso quisesse. E terceiro, minha família sempre me apoiará. Entenda que, quando nós botamos no papel o pior cenário e nós nos fazemos essa terceira pergunta, de novo, nós somos confrontados com habilidades que possuímos de modo a fazer que, neste caso, o pior cenário não aconteça. Então, a régua de mensuração de riscos é um exercício que ajuda você a entender quais pontos e quais habilidades você tem a seu favor para concretizar os seus sonhos. E quando nós não nos utilizamos de um método como esse, é muito mais fácil recorrer ao pior cenário. Por fim, no exercício da regra de mensuração de riscos, faça a seguinte reflexão: você está mais próximo hoje do melhor cenário que você trouxe aqui ou do pior cenário? E eu garanto para você que na maioria esmagadora dos casos você está mais próximo do melhor do que do pior cenário. E aí, fez sentido para você esse exercício? Gostou? Se você gostou, curte aqui, se inscreve no canal e toda semana eu tô aqui para trazer mais conteúdo para vocês sobre carreira. Grande abraço para vocês, grande abraço, Thiago.